Todos os caminhos levam à Feira de Santana. O bem e o mal, passe Feira de Santana. a estação orbital, Passe Feira de Santana. o rio que vai pro mar, Passe Feira de Santana. o touro do sertão. Passe Feira de Santana. Muito boa noite, pessoal! É um imenso prazer receber vocês aqui em mais uma mesa da nossa 18ª Semalete, Portal das Letras, Caminhos e Vivências da Escrita e Linguagem no Sertão. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Ellen Correia, sou acadêmica de Letras Língua Portuguesa da UFES, estou cursando o 2º semestre e sou muito grata por estar aqui com vocês. Eu sou uma garota branca, de cabelos castanhos alisados, uso um óculos transparente e minha camisa, estou usando uma camisa de cor amarela e atrás de mim tem uma parede de cor bege. A autodescrição da nossa intérprete, a Manu, ela é uma mulher negra de cabelos crespos, está utilizando uma camisa de cor bege e sentada em uma cadeira azul e atrás dela tem um fundo branco. Desde já, eu quero agradecer o convite por estar mediando essa mesa. Quero agradecer às intérpretes de Libras que estão nos dando um belíssimo suporte. Agradecer aos participantes dessa mesa por terem aceito o nosso convite. Poderia deixar também de parabéns, agradecer a toda a comissão desse evento pelo lindo trabalho que tem sido realizado. Lembrando que no final da nossa mesa nós iremos liberar a nossa lista de presença, no final da mesa, tá bom, pessoal? E uma coisa, lá no Instagram do @dalete.ufes estão ocorrendo sorteios de livros, então aproveita, confira direitinho as regras para poder participar. Tira um print da nossa mesa, faça um registro, pode nos marcar que a gente reposta, tá bom? E nos siga, tá bom? Inscreva-se no nosso canal também. Nessa noite, nós iremos caminhar pelo Museu a Céu Aberto Salles Barbosa. Dando início à nossa mesa de hoje, eu gostaria de convidar todos os nossos convidados para compor a nossa mesa. Quero chamar Cíntia Portugal, que ela é idealizadora do Museu Céu Aberto Salles Barbosa, a diretora da Escola de Belas Artes da UFBA, a Nancy, a chefe de apoio das atividades turísticas, Maria da Graça Cordeiro, e o diretor de difusão científica do Museu Parque do Saber, de Valpitombo, o Basílio Fernandes. Eu queria destacar que, infelizmente, a nossa querida museóloga Gislene Cambuí, ela não vai poder participar devido a alguns ocorridos, mas iremos dar continuidade a essa mesa. Muitas boas-vindas a vocês que estão chegando. Aproveitem essa mesa e sintam-se à vontade para deixar perguntas e comentários aos nossos participantes. E, para iniciar nossa conversa, queria que cada um desse uma boa noite, saudasse a nossa mesa, e depois eu passo a palavra para a nossa querida Cíntia Portugal. Boa noite a todos. Boa noite, Ellen. Boa noite, Graça Cordeiro. Boa noite, Basílio Fernandes. Boa noite, intérprete. Como é o nome dela? Emanuele. Boa noite, a professora Nancy Novaes. Feliz por vocês estarem aqui nos dando a alegria de participar desse caminhar com Salles Barbosa pela Rua do Meio. Então, é interessante. Boa noite a nossa Ellen, também, que está trazendo a mesa de forma encantadora e triste no momento por a museóloga Gislene Calumbi não poder participar por conta do filho doente dela, que ela está dando atenção agora, que houve um probleminha de saúde, mas já está tudo bem, mas devido aos cuidados, ela não vai poder participar da mesa hoje, está entre nós aqui na mesa. Então, agradeço a todos e vamos dar continuidade à mesa. Boa noite a todos. Com imenso prazer que estou aqui, é uma honra. Agradeço muito o convite da professora Cíntia,
que nos conhecemos recentemente, mas é uma honra muito grande estar aqui participando desse evento, com grandes perspectivas, né, do processo, do projeto. Boa noite ao professor Basílio Fernandes, à professora Graça Cordeiro, a Emanuele, nossa intérprete, e a Ellen, nossa querida mediadora. Obrigado a todos, e o prazer estar com vocês aqui. Professora Graça, seu microfone está fechado. Sou eu agora. Boa noite a todos, Cíntia, Basílio, Ellen. Eu não lembro o nome de todos, mas boa noite. Sintam-se todos abraçados neste momento que nós estamos iniciando essa live tão importante para a história de Feira de Santana, para a história das letras, para a história do curso de letras da UFS. Eu quero externar minha gratidão a Felipe e toda a equipe, quando nos conhecemos e começamos a trabalhar nessa live, nesse encerramento do curso de letras. Então, é uma alegria muito grande estar participando. Parabenizar a Cíntia também, porque tem se esforçado muito para levar o nome de Salles Barbosa. Não é fácil, mas ela se dedica quase que diuturnamente para que Salles Barbosa seja reconhecido na sua cidade, que cada um que passe pela rua não veja um nome frio, sinta que ali representa uma pessoa que lutou muito pela nossa terra e que merece ser lembrada com destaque. Ok. Boa noite a todas e todos. Né? Ellen, Nancy, professora Cíntia, Graça, Natália, Emanuele, para as pessoas que necessitam de uma audiodescrição, eu sou um homem branco, calvo, de óculos, usando uma camisa azul, escura, social. Estou numa sala onde tem uma persiana por trás, uma janela, né? Parede branca. E, assim, agradeço muito a oportunidade de estar representando o Museu Parque do Saber, né? Na qualidade de diretor de difusão científica, especialmente participando dessa mesa, onde está se falando sobre museus e, assim, com um grande projeto da Cíntia, né? Portugal, onde dorme, imagino, né? Pensando em Salles Barbosa e acorda pensando em Salles Barbosa e no museu a céu aberto. Né? Então, pelo que eu já a conheço há pouco tempo, conheci este ano, imagino aí que isso aí esteja nos mínimos detalhes sendo construído. E assim, eu desejo uma boa noite de trabalho para a gente e vamos lá. Vamos lá, vou passar a palavra para a nossa querida Cíntia. Cíntia, você pode ficar à vontade, já iremos transmitir o seu slide. Antes de falar, faça sua autodescrição, tá bom? Vou pedir para a nossa técnica da Natália tirar as outras pessoas da tela. Muito obrigada, Natália, pelo seu apoio técnico. E vamos começar com a nossa primeira fala da professora Cíntia Portugal. A professora Cíntia Portugal, ela é graduada em Letras com Francês pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Também pela mesma universidade, ela é mestra em Estudos Literários com a dissertação O Poeta, a Rua e o Romantismo, a produção literária de Salles Barbosa. Autora do livro Caminhando pela Cidade, articulista do jornal Folha do Norte com a coluna Caminhando pela Cidade, Folha do Estado, membro do GELC, o Grupo de Estudos Literários Contemporâneos da UFS, tem ensaios publicados em revistas acadêmicas e anais de congressos de literatura. É membro suplente do Conselho Municipal, do segmento de Memória e Preservação de Feira de Santana, Bahia, e presidente do Instituto Baiano Ferense Salles Barbosa, o IBFSB. Seja muito bem-vinda, Cíntia, e pode começar a sua apresentação. Obrigada. Eu sou
Meu nome é Cíntia Portugal, como bem disse ela, e eu sou pele clara, tenho uma pele clara, cabelos claros, loiros, tingidos, pintados, né? Mas, como dizem, luzes, dado luzes. Estou numa parede com alguns enfeites, tenho olhos castanhos, e vou começar agora a fazer uma leitura, uma breve leitura sobre a Rua do Meio. Então, é um caminhar nosso, um caminhar já do feirense, experimentar essa Rua do Meio desde do nascimento da cidade, desde a povoação, porque caminhamos não só pelo presente, mas por uma história passada. Então, o passado está sempre presente, ele é contínuo, ele está sempre nos acordando. Acordamos, o que comemos hoje faz parte já do nosso passado. Então, o passado ele está sempre, de qualquer forma, sempre presente no nosso viver. Pode passar o slide. Pode passar essa parte também dos objetivos. Pode passar. Essa figura é um camafeu. Retoma a figura a anterior do camafeu. Não, a figura anterior, a anterior. A figura anterior, a do medalhão. Isso. Essa figura é Salles Barbosa, é a foto original dele, a original que nós temos, que está no livro de Recordações e Votos de Filinto Bastos. Essa figura é a única foto que dispomos do nosso poeta da rua, do poeta que dá nome à placa que denomina a Rua do Meio. Até então, no tempo dele, conhecida como Rua do Meio, local onde nasceu e desmembrou-se a urbe comercial, a residência de Feira de Santana. Então, a origem, né? Ela é uma rua que fica no meio, entre as ruas à direita, que é a Conselheiro Franco, que nasce na Matriz, com a Igreja da Matriz, a rua ao lado, que é a Senhor dos Passos, e essa Rua do Meio, ela acessa outros patrimônios, ela acessa patrimônios materiais. Então, Salles caminha conosco no sentido de nos orientarmos num período oitocentista, um romântico, de trazer a Feira de Santana oitocentista, de trazer a Feira Romântica. Ele nos acorda nesse sentido. Então, é válido trazer esse medalhão com a poesia Ao Partir, que ele dedica à sua mãe do outro lado da medalha. Então, essa dedicatória está num jornal de Recife, no qual os colegas dele dedicam a Salles Barbosa essa homenagem, publicando a poesia Ao Partir, quando ele sai de Feira de Santana para estudar em Recife, e ele dedica a sua mãe, Alexandrina Moraes Barbosa. Pode passar. Essa é a rua, pela foto, pelo estudo da foto, é início do século XX. Ela mantém as características de uma rua antiga, e algumas pessoas dizem que não havia comércio logo quando começou a Feira de Santana, um comércio formal. Mas sim, existia sim o comércio formal, tanto que há armazém de escolha na rua e com letreiros de loja. Se vocês conseguirem pegar essa foto da Salles Barbosa, ampliar, vocês vão ver nomes de alguns comércios já nas placas, vocês vão observar que há algumas apresentações de alguns comércios no formato de casa, bem verdade, mas eram secos e molhados, eram armazém de escolha, tabernas, algumas recebiam pousadas que recebiam as pessoas que visitavam a cidade,
mas a rua necessariamente era um local que tinha um burburinho de gente. Algumas fotos vão mostrar isso mais à frente, eu acredito. Nessa, provavelmente não, mas tem uma outra do início do século XX que mostra um trânsito de tropeiros. No caso, eles deveriam estar trazendo mercadoria para esses armazéns de escolha, de secos e molhados. Essa circulação de pessoas também que passeavam pela Rua do Meio e onde se encontravam para negociar gados, os coronéis se encontravam para negociar seus gados. Havia também circulação de pessoas mais simples, poderiam ser vistas como na época, uma época anterior, no período de Salles Barbosa, que já é século XIX, como pessoas que eram escravizados também. Podem passar. Então, esse caminhar pelas ruas tem uma história com a coluna, caminhando pela cidade, no jornal Folha do Norte, no qual eu fui lá no jornal, colhei alguma pesquisa, na época que eu estudava como pesquisadora, lá na UFES, iniciação científica, e na qual fui fazer uma pesquisa no jornal Folha do Norte, e encontrei Carlos Melo e Izadi Porto, e mostrei um caminhar meu com Salles Barbosa, com essa descoberta de quem era Salles Barbosa. Então, que tudo começou numa aula de Literatura Brasileira 2, no qual o professor questionava para os alunos, o professor Deito Manuel Pinho, de Literatura Brasileira 2, pediu para que selecionassem alguns românticos brasileiros, e de preferência baianos. E eu fui para casa imaginando e pensando, eu cheguei até a perguntar a ele, será que não existiu um poeta do romantismo de Feira de Santana? Quando eu cheguei em casa, mexendo em alguns livros, minha mãe costumava colecionar alguns livros de Feira de Santana, e dentre eles estavam o Dicionário de Oscar Damião. Nesse Dicionário de Oscar Damião, havia alguns nomes, inclusive de alguns jornalistas, e no qual estava Salles Barbosa, Francisco de Salles Barbosa, na letra F, bem pontuado, que ele já se mostrava ali um jornalista em 5 linhas, que era um estudante da Faculdade de Direito em Recife, ferense, nascido em Feira de Santana, em 1862, de vida breve, faleceu em 1888. Esse poeta era jornalista, publicou no Eco Ferense, publicou no Progresso, publicou na Convicção, publicou A Parasita aos 14 anos, se não me engano, onde ele era diretor da Parasita. Inclusive, nós temos um único exemplar no Museu Casa do Sertão, no qual eu fiz a pesquisa muito bem já colocada na minha dissertação. Então, essa Parasita foi uma das primeiras publicações de Salles Barbosa, no qual ele era diretor, aos 14 anos. E outros jornais do tempo, né? Então, o Motor, ele divulgava ali esses espaços, esses jornais do tempo. Então, minha pesquisa, ele caminhou por entre alguns livros de alguns escritores ferenses, como algumas antologias, Alberto Boaventura, cartografia de outros professores, não estou lembrando de alguns nomes agora, mas eu vou citando e lembrando, no livro de Conferência de Filinto Bastos, no livro, na coleção, inclusive está até aqui, na coleção de memórias dos periódicos ferenses de 1862 a 1888, e foi um caminhar por meio da literatura, dos escritos dos jornais do tempo de 1876 a 1888. E essa coleção dos jornais do tempo ajudou muito a situar o que era a cidade na época, o viver da cidade, as propagandas comerciais, como é que funcionava o burburinho da cidade. Isso foi se abrindo para mim, porque tudo que tinha sobre Salles era muito pouco, era muito raso, quase não tinha nada escrito sobre Salles Barbosa. Substancialmente
o que eu pude coletar de Salles Barbosa foi o próprio amigo do tempo que escreveu, que foi Filinto Bastos. Na época, como os românticos faziam, né? Um divulgava o trabalho do outro, e Filinto fez essa composição maravilhosa de trazer os amigos para a gente conhecer. Então, brindemos a Filinto Bastos e a pesquisadora também dele, Rita Trabuco. É um brinde que vale a pena ser seguido. Então, essa história da pesquisa culminou num livro, que é uma coletânea da Coluna da Vida Ferense, que é o livro Caminhando pela Cidade, no qual esse Caminhando pela Cidade partiu de Zadir Porto, a ideia dessa coluna. E por que eu não continuava a falar sobre isso? Claro que eu me dei melhor, me coloquei melhor nas ruas na qual eu tinha uma questão afetiva com as ruas, como a Rua de Aurora, que pulsa em mim, que é a Filinto Bastos também, que parece que ajudou nessa construção das ruas, além da Rua do Meio. Então, assim, é por isso que eu chamo de geografia amorosa, porque além de abarcar gêneros do romantismo, também traz esse afetivo, essa questão afetiva que nasceu junto, que foi o nascer da minha mãe na Rua de Aurora, o meu nascer ali engatinhar na Rua de Aurora, a Libânia de Moraes logo ao lado da Salles Barbosa, a Cristóvão Barreto no Pilão, já mais adiante, mas ele foi o pós-faciador do livro de Cavatina de Salles Barbosa. Tem também Dr. Remédios Monteiro, na qual hoje a Rita Queiroz, a professora Rita Queiroz fez um trabalho maravilhoso da autobiografia do Dr. Remédios Monteiro, no qual responde pela praça que ele denomina hoje a praça. Então, esse caminhar foi aparecendo. Vamos passando? Pode passar? Quem está passando aí é nosso amigo Felipe. Felipe, na agonia, esqueci de falar, de citar você esse trabalho que nós estamos fazendo já, organizando tudo e ajudando nesse caminhar, viu, Felipe? Muito obrigada por essa ajuda, né, na construção desse trabalho. Pode seguir. Então, aqui vocês podem ver uma cena de um cotidiano que acho que não conhecido dos jovens, mas dos mais velhos. É uma cena da Moreninha. Então, foi caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, do autor Joaquim Manuel de Macedo, que pude construir também esse pensar no Museu a Céu Aberto Salles Barbosa. Foi um projeto, o Procage, né, um intercâmbio UF PUC Rio, que possibilitou nascer esse caminhar pelo Rio de Janeiro, pela Biblioteca Nacional, esse caminhar por uma outra via, né, outras ruas. E como disse Saramago, nada melhor que sair da ilha para enxergar a ilha. Às vezes você na ilha você não consegue vê-la, então é bom a gente observá-la de fora. E caminhando por essa literatura pulsante do Rio de Janeiro, eu pude questionar e pensar também as ruas de feira que gritavam pela literatura, pela poesia, e principalmente pela poesia romântica, e montavam um livro, montavam, na verdade, uma enciclopédia, pode-se dizer, do romantismo. Pois Cristóvão Barreto, com as poesias dele já publicadas em Parlendas, esse caminhar junto, com Filinto Bastos, com Dr. Remédios, com Padre Ovídio e Libânia de Moraes, eles nos apresentam e nos convidam a brindar junto com o romantismo da terceira geração, alguns também da segunda, como bem disse, né? Então, carecemos dessa história contada, dessa história de vida contada, que é a própria rua, né? Por que não trazer esse poeta aqui tão perto de nós? E é um apelo que eu faço às escolas. Quando você estuda a poesia de poetas como Castro Alves, Álvares de Azevedo e outros, vocês trazem um cânone, mas um cânone distante do nosso chão. Por que não trazermos o cânone que grita no meio, na Rua do Meio, que está trazendo uma poesia que é da terceira geração romântica, que tanto traduz um caminhar da Feira de Santana oitocentista. Então, é fundamental trazermos também, repensarmos
esse romantismo. Por que romantismo? Porque ele está em todos os livros, ele está na literatura do ensino médio. Ele pulsa o tempo todo, ele está ali, a rua nos convida, o comércio nos convida. E cada pedacinho daquele comércio também traduz o tempo vivido também por Salles Barbosa, que ainda tem resquícios. Pode continuar. Pode passar. Aqui um trecho da poesia. Quem gostaria de fazer essa leitura para mim, por favor? Dessa Ellen? Poderia fazer essa leitura? Posso sim, Pro. Quando as encontro enluvadas, suponho que elas magoadas fiquem assim por franzinas, como da tarde as boninas e as rosas das madrugadas. Salles Barbosa, 1862 a 1888. Então, Salles Barbosa publicou esse poema Raridades em 1885, no seu livro Cavatinas. Então, ele trazia as mãos enluvadas. E onde se achava luvas? No comércio da Rua do Meio. No comércio que ladeava ali a Igreja dos Remédios. Várias casas comerciais na Praça Doutor Remédios Monteiro traziam espartilhos, traziam os espelhos, essas 1001 utilidades que feira na época sabia fazer, secos e molhados, como chamam. Então, esse comércio pulsava isso, e tinha um pouquinho de tudo. Então, essas luvas eram encontradas lá. E nada melhor que a essa rua associar ao romantismo do tempo essas peças que estão nos jornais, que ditam os jornais que era publicado em Feira de Santana, nas propagandas, e amarrarmos a poesia do nosso poeta do romantismo, uma poesia amorosa, uma poesia que retrata tão bem a idealização de uma das partes eleitas, que era as mãos, que como não andavam nuas, né, como as nossas não andavam nuas, mas ele as imaginava. Né? Então, isso é muito característico do poeta da terceira do poeta da segunda geração, geralmente, né? A terceira, um pouco como Salles Barbosa, mas ele trazia ele caminhava, ele caminhava por outras gerações também. A gente já pode observar com saudosismo, com a natureza presente em algumas coisas. Então, assim, mas ele está bem construído e bem identificado na terceira geração, por muitos outros aspectos que vão comentar adiante. Pode seguir. Obrigada, Ellen. Pode passar. Isso. Então, isso foi um vídeo do YouTube. Foi uma foto retirada do vídeo do Museu a Céu Aberto Salles Barbosa, no qual assustou algumas pessoas que falaram, não, essa não é Salles Barbosa. Com mesinhas no meio da rua, vai encher a rua de mesas? Não é essa a proposta. E uma plotagem do que já se foi, sim, isso seria uma proposta de trazer uma plotagem da rua antiga para que as pessoas que caminhem por ela entendam como ela já foi, as platibandas que se perderam nela, que não está mais nela. Então, isso seria também uma proposta de conhecer uma rua que Salles Barbosa caminhou, de chão batido. Então, essas platibandas nos fazem falta, sim, elas contam histórias, elas traduzem bem o equipamento material, um equipamento que precisa se preservar, um equipamento caro e raro a Feira de Santana, sim, porque ele dispõe de poucos, são parcos. É como, vamos pensar assim, no mico-leão dourado, tem pouquíssimos, o que se faz quando tem pouquíssimos? Então, o cuidado tem que ser maior. O cuidado tem que ser redobrado, não é como um conjunto que tem no Pelourinho. O Pelourinho se dispõe de um conjunto, tem ali são vários, mas o nosso, quando se tem poucos, então é necessário ter um cuidado maior, repensar bem, colocar, se possível, numa redoma,
Então, quando temos algo raro, algo precioso, e sim, esses equipamentos no qual dispõe acesso à Rua do Meio são preciosos para a história e a memória de Feira de Santana. E isso já se mostra no grupo de Memória e História de Feira de Santana, que trazem as queixas, muitas queixas desde 2013, que criei esse grupo de Memórias e Histórias de Feira de Santana. As pessoas vão e se queixam do que foi perdido, e é doloroso ver essa cantiga. Vamos fazer algo por isso, vamos fazer algo para que não se acabe os patrimônios em Feira de Santana. Não só patrimônio material, como imaterial. E essa rua, ela nos abre a muitas propostas, inclusive a dar visibilidade ao próprio comércio, né, o comércio formal. Então, esse comércio conta uma história, sim. E ele pode se dizer que é um museu a céu aberto, sim. Aí, quando as pessoas falam assim, é um museu, é colocar um museu fechado. Não, é um museu a céu aberto. Oi? Licença, eu vou pedir para a senhora finalizar, que seu tempo já esgotou. Meu tempo já esgotou? Tá certo. Já. Não dá para passar nem rapidinho os outros. Passo bem rapidinho, viu? Certo. Porque também uma delas não veio. Eu poderia ocupar a fala de Gislaine, não? Vamos passar os slides, a senhora tenta resumir para a gente ganhar tempo, tá bom? Tá bom, tá certo. Pronto. Vou passar, viu? Aí Pode passar. vou passando, à medida que eu for passando, a senhora pode ir continuando, tá bom? Tá bom. Tô passando rapidinho. Pode passar. Voltando, acho que pulou um. Então, esse Salles Barbosa, ele ficou em terceiro lugar no concurso do Homem Mais Feio em Feira de Santana. Com isso, pode-se dizer que ele merece uma escultura, né? Uma escultura para a nossa cidade. Ele pede por isso e a outra mesa vai tratar de apresentá-lo. Pode seguir. Pode passar. Esse é o Cristóvão Barreto. Não, voltando rapidinho. Esse é o Cristóvão. O anterior é o Cristóvão Barreto, vocês não viram, é da Rua do Pilão. Ele descreveu Salles Barbosa fisicamente, no pós-fácil do livro Cavatinas. Ele foi muito importante, ele caminhou por Salles Barbosa, então é necessário trazê-lo à rua para que a gente brinde em forma de escultura também, do Museu a Céu Aberto Salles Barbosa. Pode seguir. Pode passar. Esse é o Filinto Bastos, autor da conferência do Recordações e Votos. Filinto Bastos, ele denomina a Rua de Aurora. Ele nos traz também vários autores do período romântico no qual ele viveu. Então, ele traz Salles Barbosa, ele traz Libânio de Moraes, ele traz Cristóvão Barreto e outros também no seu livro. Padre Ovídio, Boaventura. Segue um olhar sobre a Rua Salles Barbosa, calçadão, de um tempo, acredito que seja anos 50, 60, 70, acho que chegou a 80. Eu vi isso em 80. Sim, pode passar. Então, aqui é um dos saraus, no qual já se estabelece como um plano museológico. Os saraus, ele já está bem construído, 5 anos de sarau, com o apoio da Fundação Egberto Costa, também, que já nos apoiava desde os primeiros saraus. Então, o Basílio está aí bem representando também a Fundação Egberto Costa. Então, ele foi importante nesse processo de apoio dos saraus, que pode passando. Aqui também, como vocês já viram, uma possibilidade, uma proposta de um púlpito, que vai ser ali na Benjamin Constant. Não vai ficar nesse local, mas ele vai ficar na esquina da Benjamin Constant, que é o lugar mais largo da Salles Barbosa, um púlpito com a escultura de Salles Barbosa, declamando. Pode passar. Esse, como vocês conhecem, é o coreto da Bernardino Bahia. Vocês conhecem a Praça do Lambe Lambe. Esse coreto da Bernardino Bahia, esse espaço também que pode ser ressignificado. Você já mostra a Bernardino Bahia anteriormente,
acredito que início do século XX, eu acho, 19 e 20, tem os lampiões, que tem uma história em Feira de Santana, esses lampiões, sim, tem uma história em Feira de Santana. Você já, ou pela roupa também, os trajes longos já mostram que é final do século XIX para o XX. Pode seguir. Pode passar. Qual é essa, meu Deus? É o sarau no mercado. Foi o primeiro sarau no qual até a sobrinha bisneta do padre Salles Barbosa estava presente. Estava presente Pessoa da Ítalo, estava presente César Ubaldo, André Araújo, Graça Cordeiro também estava presente nesse, a professora Ana Angélica, a professora da Ítalo, a professora Ana Angélica e outros nesse sarau. A musicalidade aqui dentro também, acontecendo dentro do mercado, o mercado foi palco de um palco que eu já chamava para a rua. Então, assim, a rua precisa trazer esse movimento artístico. Muito caro o romantismo, sim. Ele foi caro, ele começou, ele dá um chão às artes, ele traz as artes com ele em diversos aspectos, não só na poesia, mas na música, no teatro. Ele nos traz esse chão artístico. A pintura é um quadro de Antônio. O teatro, uma cena de teatro, uma poesia encenada, que vai acontecer sexta-feira. Amanhã, não percam, a poesia encenada de Salles Barbosa. Essa daí é qual mesmo? Sim, é outro sarau? Sim, é outro sarau acontecendo também. É um dos primeiros, foi outra forma. Aqui, no caso, é uma programação do primeiro sarau, pode seguir. Aí o INSS, que foi a antiga cadeia no século XIX. Nesse período foi tirada essa foto, acho que 2000, já tem uns 6 anos, nesse caminhar pela Salles Barbosa. Aqui já caminhando é a Praça do Doutor Remédios Monteiro. Essa praça, você já viu que ela conserva aí o período, a praça quem denomina ela é Doutor Remédios Monteiro. Quem faz essa pesquisa é a professora doutora Rita Queiroz, que tem um livro, A Autobiografia do Dr. Remédios Monteiro. Aqui a pesquisa que nós trouxemos também. Muitas palestras foram feitas também sobre esses autores do romantismo. E até a chegada dele em Feira de Santana, a Igreja do Dr. Remédios também é uma das vias de acesso, construída em 1707. Padre Ovídio, que fez parte desse movimento romântico também, durante o Bando Anunciador, ele entregava as cartas de alforria. Aqui podemos dizer que brindamos com os crânios no cassino de Oscar Tabarel, isso proporcionou no cassino de Oscar Marques. Aí é o espaço da Praça Agostinho Flores da Mota. Esse espaço, as bandinhas tocavam, as filarmônicas tocavam, onde se festejava a cidade, nos coretos. Então, a gente percebe também um cuidado, precisa ter um cuidado. Esses coretos, eles nos traduzem como locais de festividade. Aqui. E o casarão, né? Esse casarão belíssimo. Agostinho Flores da Mota. Agostinho Flores da Mota e anteriormente, pode voltar rapidinho, voltar a foto anterior. Agostinho Flores da Mota e não é casarão, é a Escola Maria Quitéria. A Escola Maria Quitéria ao fundo é um outro equipamento que precisa ser revisto, precisa ser potencializado como um patrimônio material da cidade. Então, a rua, ela dá acesso, esse caminhar na rua e esses patrimônios pontuados nessa pesquisa, nesse chão, eles são acessados pela Rua do Meio, ela dá visibilidade a esses equipamentos. O Casarão Agostinho Flores da Mota, ele é belíssimo, ele traz uma história do apogeu do gado, do fumo, é o Feroz, nossa história com o Feroz da Mota, né? Aí o jornal Folha do Norte, trazendo a lembrança da pesquisa, a importância dele para a construção da cidade.
porque no século XX ele faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu no século XIX, e é importante com a coluna da vida ferense. Então, voltou para o casarão. O casarão é equipamento, né? Que hoje está acredito que a Fundação Senhor dos Passos é que está à frente do casarão, muito bem visto e conservado, muito bem conservado. Ele realmente é um equipamento que essas pessoas e a Fundação Senhor dos Passos cuidou bem. Mas vamos para os carentes, vamos voltar nossos olhos para o que está carente. O Jornal Folha do Norte. Licença, desculpa interromper a fala da senhora, mas a gente tem que prosseguir com a apresentação. Tudo bem? Pode fechar, tudo bem. Pode fechar agora. Pronto, agradeço muito pela exposição da senhora. Foi uma ótima fala, porque as peças que vocês estão juntando para montar esse museu é muito importante. E a importância, quero destacar também a importância desses saraus para a construção desse museu, para que mais pessoas possam ser alcançadas, mais pessoas tomem conhecimento de quem é Salles Barbosa. E agora eu quero... Obrigada, pela sua explanação. Obrigada. Agora eu quero chamar aqui a Nancy, para começar a fala dela. A professora Nancy dos Santos Novaes, ela é professora titular da UFBA, doutora em escultura e diretora da Escola de Belas Artes da UFBA, e vai nos trazer o tema Proposta do Marco Artístico, a escultura de Salles Barbosa. Ela pode ficar à vontade. Olá, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui. Bem, eu sou negra, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, né? E cabelos crespos. Estou vestida de blusa de tons preto e branco, uso óculos, estou numa sala, tem um quadro atrás de mim, tem um armário, e é um prazer. Eu quero dizer que eu estou aqui muito feliz, porque é um assunto que eu gosto, né? E quero parabenizar a Cíntia por esse projeto que ela tem, pela historiadora que ela é, né? Pelo resgate que ela tem feito, pela memória da cidade de Feira de Santana. E isso é muito valioso, porque hoje são poucos os momentos, né, que a gente convive com pessoas que se debruçam e que se tem assim, um desejo, né, de ver as coisas realizadas como elas imaginam que deve ser. Então, Cíntia vai ter esse projeto realizado porque é o desejo que ela tem de fortalecer essa ideia e contagiar todos. Eu falo isso porque ela já me contagiou, né? Ela me falou do seu projeto de ter uma escultura no Museu a Céu Aberto. O desejo dela é criar esse museu com vários personagens, né, do movimento romântico, e entre eles o Salles Barbosa, que é a sua paixão, né? Que ela admira muito e que realmente é um personagem muito forte na época. Então, a escultura ela é uma arte milenar, né, como sabemos, e ela tem esse papel de contextualizar, de marcar um espaço, de criar memória, né? E, atrás de memória, ela busca fisicamente situar aquele lugar de memória. Então, quando Cíntia me procurou e me falou do seu projeto, me explanou toda essa história que ela contou aqui para a gente, né? Contou um pouco para a gente, mas muita coisa ela já tem nos arquivos e nas anotações. É uma história muito interessante, porque eu não conhecia esse viés da história de Feira de Santana, muito rico, porque o movimento romântico foi um movimento mundial, né, universal, e a gente descobriu que na nossa cidade, né, a segunda cidade maior da Bahia, ela tem essa raiz, né, ela tem esse pulsar na literatura romântica. Então, é com muito interesse que eu entrei nesse projeto, né, propondo uma escultura para esse lugar,
E como a gente sabe, a escultura ela nasceu há milênios atrás, e ela nasceu com esse objetivo mesmo, né, de marcar lugares, porque determina com a imagem, com a peça. E vocês sabem que antigamente, assim, até o final do século XIX e início do século XX, as esculturas elas tinham a característica, né? As esculturas eram feitas para homenagear um herói. E esse homenagear, ela tinha todo o embasamento da sua montagem. Então, ela era sempre feita com uma coluna, né, um pedestal, uma base. Então, na base, geralmente a base ficava alegorias representando esse personagem. Na coluna, alguns símbolos, e lá no alto da coluna é que vinha o personagem. Então, a gente aqui em Salvador temos muitos monumentos desse estilo, né? O Castro Alves que marca a sua presença na Praça Castro Alves, um poeta também, ele tem o seu monumento com esse estilo. Então, a base, você vê que tem a base com os personagens da poesia dos escravos, tem a coluna, e em cima da coluna vem o personagem, que é Castro Alves, em posição de recitar uma poesia. Outros monumentos que seguem a mesma linha, temos o maior monumento da cidade de Salvador, que é o Monumento ao 2 de Julho, que, se vocês conhecerem, vocês devem já ter visto, né, no Campo Grande, é o maior monumento da cidade, do estado da Bahia, e foi em homenagem às lutas da independência da Bahia. Então, o que é que ele mostra no monumento? Se você for fazer a leitura do monumento, ele conta a história das batalhas, ele conta a história por onde andou essas batalhas, né? Cachoeira, Ilha de Taparica, tem os índios, animais, porque assim, a Batalha do 2 de Julho não foi só em cidade, né? Teve invasão pelas matas, teve invasão pelo mar. Então, a simbologia do Monumento ao 2 de Julho é muito rica, se vocês forem ver de perto e observar. E lá em cima, no topo da coluna, quem é que está representando essa batalha? É um caboclo. O caboclo, a gente sabe que é a mistura das 3 raças, né? Das nossas raças, o branco, o índio e o negro. Então, o caboclo, ele traz na figura do caboclo, essa homenagem à luta da Bahia, porque foi uma luta do povo, uma luta que o povo que lutou por essa independência. Porque a independência aconteceu a 7 de setembro, mas só foi independente realmente na Bahia um ano depois. Mas quem lutou por essa independência foi o povo. Então, mais nada, assim, mais justo ter esse personagem representado como o caboclo. Podia ser qualquer um dos lutadores, né? Podia ser qualquer um desbravador, podia ser qualquer um português que veio para ajudar. Mas não, esse autor do Monumento 2 de Julho é italiano. Então, ele foi assim, um inovador da época, né? Porque ele fez esse monumento no final do século XIX, já com essa intenção de dar a homenagem realmente ao povo que lutou por a independência. Então, o que é que Cíntia quer fazer com o monumento, com a homenagem ao poeta Salles Barbosa? Ela quer dar o valor intrínseco, né, do poeta na cidade, e que seja uma coisa uma representatividade vinda também do povo, né? Por isso o trabalho dela, esse trabalho tão grande e tão bonito, dela está perpetuando, mas ela está resgatando a história e a memória, porque a gente não pode partir do nada para construir um monumento, né? Um monumento tem que ter uma base histórica, tem que ter fundamento, tem que provar que é necessário. Então, essa parte toda que ela está fazendo agora
é muito útil. E para mim, que sou escultora, que sei que precisa desse estudo prévio, né, de levantamento, de por que vai ter, por que é preciso, ela está fazendo isso maravilhosamente bem. Né? Então, eu achei um projeto assim, muito rico e muito necessário para o momento, e muito necessário para a cidade de Feira de Santana e para a Bahia, porque vai ser um marco que vai dizer o quanto a cidade foi antigamente. Né? Porque a gente já imagina uma cidade nascer do nada, mas nada nasce do nada, né? Nada vem do nada. Então, ela está mostrando, com o resgate que ela está fazendo da história, ela está mostrando esse caminhar, né? Através dos séculos, através do tempo, como foram acontecendo e como foi a cidade tomando o rumo que está tomando hoje. Mas não podemos esquecer do passado, e temos que resgatar essa memória do passado para poder a gente crescer em história para um futuro, para os novos, né, os novos que vierem das nossas gerações, poder também conhecer essa história, essa passagem da história. Então, eu acho que a gente pensa a escultura como um registro que fica marcado pela imagem, pelo físico. A gente trabalha muitos monumentos com o material do bronze, que é um material nobre, que é um material eterno. Mas hoje a gente está muito assim, vulnerável, porque tudo é muito vulnerável. E a gente tem sofrido muito desfalque aqui de esculturas antigas, né? De esculturas em bronze, que estão sendo roubadas para fundições que pagam pessoas para roubarem peças da praça, levam para fundições, né, para derreter, para vender. Então, a gente nem pode hoje estar pagando tão caro pelo bronze, porque sabe que o bronze está ali por pouco tempo. Eu, como escultora, já tive o desprazer de inaugurar vários trabalhos, né, bustos em bronze, e passado 2 semanas, 3 semanas, eles me ligam assim: professor, infelizmente a sua peça foi roubada. Aí ligo para a prefeitura, não, a gente vai repor, agora a gente não vai botar mais bronze, vamos usar a resina de poliéster, ou usar o cimento, ou, né, outro material que substitua, mas nada é como o bronze, né? Porque o bronze é um material nobre, um material que... Assim, tem um professor na escola, um professor Pasquale de Quirico, né, que realizou as esculturas todas na década de 30, 40 e 50 na cidade. Todas essas esculturas ele fez lá na Escola de Belas Artes, e ele dizia que a escultura nasce no barro, porque, antes de tudo, a gente modela no barro, né? Depois faz a forma no gesso, assim, então nasce no barro, morre no gesso e renasce no bronze. E hoje a gente já diz que renasce na fibra de vidro para poder perpetuar, porque o bronze já deixou de ser um material que a gente tenha a garantia dele estar ali perpetuando aquela imagem. Por isso, esse projeto do monumento, vou mostrar aqui, não sei se... Né? Aqui é a proposta do monumento a Salles Barbosa. Eu imagino ele não em cima de um pedestal, nem de uma coluna. Eu imagino ele próximo ao solo, porque ele vai dialogar com o público, como ele sempre fez, né? Recitando poesias e caminhando pela cidade. Então, ele vai ser um monumento bem próximo do público. O público vai poder subir nesse púlpito, né? Rodear, segurar o seu livro. Ele está com o livro na mão. Eu imagino que esse ato seja um ato de lançamento de um livro, e quando ele estiver na praça, as pessoas vão poder chegar perto, vão subir no púlpito, vão ser fotografadas por ele. Ele vai ser uma figura que o público vai interagir. Então, eu imaginei essa proposta pensando nesse monumento que esteja bem próximo, né?
Eu acho que Cíntia também pensa assim, porque ela gostou muito da proposta, e eu imagino que ele seja de resina com fibra de vidro, porque é um material que vai estar livre do ataque dos vândalos, porque não vamos ter, como Castro Alves teve um braço, um escravo do monumento a Castro Alves teve um braço decepado, porque não pôde levar a escultura toda, levar um pedaço do braço, levou a cabeça de outro. Então, assim, vamos prevenir, né? Já que sabemos que existe esse ataque feroz por causa do preço do bronze, que é muito caro, vamos substituir o material hoje, que a fibra de vidro, a resina poliéster, é um material contemporâneo, né? Ele começou a ser usado na Segunda Guerra Mundial, quando precisou fazer os tanques de guerra e precisavam viajar com esses tanques. Os tanques são leves, porque a fibra de vidro permite que o material lhe dê essa leveza, né? Então, é um material que hoje trabalhamos, nós escultores hoje trabalhamos com a resina de poliéster e fibra de vidro, por questões dessa necessidade de transferência do bronze para esse material, para a segurança, né, do monumento. Então, está aí a proposta, é um púlpito com o Salles Barbosa segurando o livro na posição de estar lançando esse livro. E eu imagino que também no projeto de Cíntia, ela possa imaginar um festival de poesias nessa praça. Pode lançar um prêmio, Salles Barbosa, para premiar. Eu acho que quanto mais ser divulgado esse personagem e os outros, né, personagens do movimento romântico, ele cria essa empatia, né, com o público. E a cidade ela vai tomar uma visibilidade muito grande. Ela vai tomar uma visibilidade, vai sair da cidade, vai entrar pelo Estado e pelo país. Eu acho que vai ser uma coisa assim, muito importante para o município de Feira de Santana. Então, bastante conhecido, mas essa é um projeto grandioso, né? Cíntia está de parabéns. A proposta já foi encaminhada para ela e eu acho que a gente vai conseguir realizar esse monumento, que é o que a gente pretende. E estamos botando muita esperança, né, que a prefeitura aprove, que consigamos fazer. Seria agora para janeiro, né, quando ele completaria 150 anos de morte, né? Mas acho que o prazo está muito curto já. Vamos pensar em outro prazo, mas o importante é que a gente realiza esse monumento e fique para sempre em nossa memória a importância de estar resgatando a história, né? Resgatando as pessoas importantes que passaram pelas nossas cidades, pessoas que pelo amor, né? Porque quando a gente faz um bem a um lugar, a gente faz pelo amor que tem ao lugar. Então, é isso que eu acho que Cíntia também está alimentada desse amor. E eu dou os parabéns, né, para ela. E estou na torcida aqui, porque se a gente faz esse trabalho junto, vai ser uma grande realização nossa. Eu acho. Aí eu fico à disposição das perguntas que virão. Eu agradeço a todos por me ouvir e estou aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Fra Nancy. A fala da senhora é muito inspiradora, como a senhora traz a preservação, como é importante a preservação dos monumentos. E esse trabalho que a senhora está realizando é maravilhoso, maravilhoso. Tudo isso que vocês estão fazendo para o reconhecimento de Salles Barbosa. Com certeza. Eu quero chamar a professora Graça, já para iniciar a sua fala. Muito obrigada, Fra Nancy. Qualquer pergunta, no final a gente direciona a senhora. Antes, eu quero fazer a autodescrição da nossa segunda intérprete, que é a nossa querida Shirley. A Shirley, ela é uma mulher branca, de cabelos pretos, lisos, está utilizando uma blusa preta e um óculos de armação preta.
Ao fundo dela tem uma parede de cor bege. Dando a fala para a professora Graça. A professora Graça, ela é graduada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Gestão Empresarial pela UFES, tem extensão em Turismo pela UFBA, é chefe de apoio das atividades turísticas e hoje ela vai trazer o tema Passeando com Salles pela Rua do Meio. Esse passeio tem potencial turístico? Professora Graça, o espaço é todo seu. Faça sua audiodescrição e pode iniciar sua fala. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu sou de cor morena clara, né? Cabelos lisos. Estou vestida numa blusa verde cana. O fundo onde eu estou aqui tem algumas fotos, né? E que está retratando o dia a dia da nossa vida, que eu estou fazendo da minha residência. Bom, minha formação vocês já ouviram, e eu estou aqui para falar um pouco sobre existe potencial turístico com esse tema? Existe sim. Existe por quê? Quando eu entrei na área do turismo em 2013, tudo que se ouvia falar de Feira de Santana era que aquele conceito de turismo de sol e praia. Como feira não tem só o sol, mas não tem a praia, então ficava um pouco distante, uma resistência muito grande. E aí eu comecei a pesquisar, veio um insight de dizer, poxa, eu chego em Porto Seguro, todos os meninos sabem falar tudo da cidade. Você chega numa igreja de Salvador, todo mundo sabe falar. Chega em Minas, sabe. Ouro Preto, sabe. Por que em Feira de Santana não se sabe falar da cidade? Existe registro sobre quem é que dá nome a essas ruas? Qual a história dessas pessoas? E aí eu me deparei com a pesquisa de Cíntia, graças à internet, né? E fiquei muito contente quando eu descobri, porque eu não tinha a menor ideia quem era a Salles Barbosa. Esse trabalho dela, que é de muita relevância, esse resgate, e ele pode sim, nós estamos construindo um roteiro turístico dentro da vida de Salles Barbosa. Ora, o projeto Centro de Feira de Santana está aí sendo organizado. E aí, na hora que a rua já está limpa, a Salles Barbosa já está livre de volta aos seus transeuntes. E mais do que nunca, as pessoas agora que já andam de forma mais descontraída, porque não tem aonde se bater, elas precisam saber, eu estou passando por que rua e quem foi essa pessoa? Por que levou o nome, foi dado esse nome à Rua Salles Barbosa? Então, como o turismo de negócios em feira, ele acontece de forma involuntária, foi deixado de lado o levantamento histórico da cidade. Muito pouca coisa aconteceu. Feira é uma cidade que recebe muito. E o filho da terra não se preocupava a maioria, né, em saber quem foram as pessoas que aqui plantaram algumas sementes importantes para a construção da cidade e do seu povo na época. Então, Salles Barbosa o currículo dele é de uma riqueza maravilhosa. E o potencial turístico para dentro desse roteiro, o roteiro Início de Tudo, ele faz um levantamento histórico de quando se sentava numa porta, o que era que acontecia naquela Rua do Meio, hoje Rua Salles Barbosa. Então, quando as pessoas vêm conhecer uma cidade, ela não quer sentir frieza no caminhar pela cidade. Ela quer receber alguma informação para que ela tenha o pertencimento. Esse pertencimento que o filho de feira precisa ter.
esse amor, esse conhecimento. Isso, infelizmente, não foi colocado nas escolas. Mas, como outros pesquisadores, Cíntia tem lutado incansavelmente, que eu acompanho desde 2013, esse trabalho dela, incansável de querer mostrar Salles Barbosa. O potencial turístico, ele existe, mas para que se possa transformar em produto turístico, é preciso que todo esse projeto que ela elaborou seja realmente implantado. Então, é uma história que encanta a quem quer ouvir, mas que precisa ser trabalhada para transformar esse potencial em produto turístico. Você passa desde o início os slides? Tá, passeando com Salles. Pode passar. Então, o que é que tinha em Feira de Santana? Pode passar. Esse trabalho foi feito, né? Qual o potencial turístico do Centro Comercial de Feira de Santana? Já foi falado sobre os casarões, né? Nós temos uma ideia seguinte, um registro. São Gonçalo e Tanquinho é muito menor do que Feira de Santana e tem casarões em quantidade maior. Então, nós precisamos resgatar isso. E é no resgate que Cíntia está fazendo com a história de Salles Barbosa que nós precisamos divulgar e o registro sobre esses patrimônios que existem no caminho de Salles Barbosa. Então, nada mais empolgante do que conhecer a nova Salles Barbosa, conhecer a história de quem deu nome à rua e visitar os equipamentos que tem do Casarão Franz da Mota até o Mercado de Arte Popular e vice-versa. Então, as pessoas estão carentes de informação. E essa oportunidade está sendo construída para oferecer a todos a informação de que é Salles Barbosa e por que esse turismo cultural, por que isso pode ser um atrativo. Não é? Pode passar um pouquinho? Quais olhares, né? Qual o objetivo? Aqui ficou bom para ler, viu? Vou ter que ver, aqui eu não consigo ler. Qual o objetivo do roteiro? Então, o objetivo do roteiro é viajar no tempo, passeando e rememorando desde o período vivido pelo poeta Salles Barbosa até as transformações atuais. Né? Conhecer as histórias e acontecimentos pitorescos ocorridos na antiga Rua do Meio. Se vende Lampião com muita propriedade. E foi seu povo que fez com que isso acontecesse. E o objetivo desse roteiro, um deles também, é fazer com que seu povo, e seu visitante, e seu turista conheça quem é Salles Barbosa. Contribuir para a efetivação, a visitação do projeto Museu Céu Aberto. Estimular novas percepções acerca do Centro Comercial e Histórico de Feira de Santana. Hoje, o inconsciente coletivo só leva ao centro da cidade para fazer compras. Ainda não tem, é muito pouco que nós estamos ainda fazendo para conscientizar tanto o morador de Feira de Santana, como o visitante, como o turista, a história daquela rua, o que foi que aconteceu, e a pessoa se sentir mais caloroso, não passar pela rua de forma fria. E o turismo é sentimento, o turismo é emoção. E se não tiver alguém preparado, monitores de turismo preparados para contar essa história e levar essa emoção aos nossos turistas, aos nossos visitantes, àquelas pessoas que fazem da cidade ter uma classificação B no turismo de negócios.
essas mesmas pessoas precisam estar informadas. Na hora que ele passa, ele sentir que conhece a história da cidade, que a cidade não é uma estranha, que não é apenas um local que eu chego para fazer compras. Então, esse é um dos objetivos, conhecer e sentir pertencente, contribuir para a valorização do patrimônio material e imaterial de Feira de Santana. Preservar ainda o que existe, deixar de esclarecer toda a população, porque quando se tem um roteiro turístico, quando começa a se colocar em prática, você começa a esclarecer a população que aquilo é um bem, e que tem o bem material e que tem o bem imaterial. E aí, já a possibilidade de transformar casarões em estacionamento fica cada vez menor quando se leva a esse conhecimento, quando se leva a essa emoção. Olha que descoberta, concurso do homem mais feio do mundo. Então, são essas informações que encantam o visitante, que encantam o morador de Feira de Santana, que não é da terra, e também o filho da terra, que vai aprender a contar a história da sua cidade. Né? Esse, com potencial para práticas de turismo histórico, cultural e pedagógico, o público-alvo do roteiro, o início de tudo, visa alcançar na comunidade diferente, que pouco conhece e se apropria dessa história. Estudantes, tanto de ensino médio quanto de nível superior, essas pessoas vão para as ruas, vai para a Rua Salles Barbosa. Nós temos no auditório do Mercado de Arte, um auditório, onde disponibilizamos para que seja contada a história da cidade, da Rua Salles Barbosa, do mercado e do seu entorno, desses patrimônios que existem na cidade, como a Igreja dos Remédios, como a Escola Maria Quitéria, contar a história dos cafés da Salles Barbosa, das poesias da boemia, levar as pessoas a entrarem numa sensação de êxtase, porque está conhecendo o que um dia ali foi vivido no século passado. Esse roteiro também é muito importante para os amantes da literatura e da arte. E essa proposta é um passeio guiado pelo calçadão da Salles Barbosa, com direitos à parada no Mercado de Arte para conhecer um pouco de toda a história, o Arquivo Público, a Praça Bernardino Bahia. Tem uma história tão interessante que isso se transforma em turismo, porque leva ao conhecimento das pessoas a competição que terminou ficando positiva entre Bernardino Bahia e o Intendente Abdo. Então, isso precisa ser contado, e isso só é contado quando se elabora um roteiro e quando se coloca esse roteiro em prática e se transforma ele em produto turístico, porque nós vamos começar a divulgar e o interesse para conhecer vai crescer cada vez mais. No futuro, espera-se que a Salles Barbosa transforme-se no museu ao céu aberto, onde teatro, música e dança e exposições atraiam a população à rua e direcione também a outros museus da cidade. O nosso roteiro, a proposta do roteiro, o início de tudo, quando a pessoa sai de Salvador, de sua cidade, então nós propusemos iniciar a visitação a partir das 9 horas. E na Igreja dos Remédios ficaria de 9 a 9h20, 20 minutos para conhecer a história da Igreja do Remédio. Mais 20 minutos para conhecer a história da praça. E que nome é esse? Quem é? Doutor Remédios? Quem era esse homem? O que foi que ele veio fazer em Feira de Santana? Ele não é filho de feira. E qual a contribuição que ele deixou? Né?
dentro da pesquisa que foi feita, Dr. Remédios Monteiro era um médico, mas veio para a Feira de Santana para curar-se de um problema de saúde em função do clima de Feira de Santana. Então, hoje, muitas pessoas vão ao jorro porque as águas são visíveis. E aí a pessoa sente vontade de tomar banho e, através do banho dessa água, curar-se de algum problema de saúde. Mas o ar não é visível. E isso precisa ser divulgado, por isso que precisa ser incluído num roteiro turístico, para divulgar, para que as pessoas comecem a se sentir a sensação do clima de Feira de Santana, a cura. Isso é uma informação maravilhosa e que fazem com que as pessoas comecem a sentir mais amor para a cidade, comecem a valorizar mais a sua cidade e não veja a cidade apenas como uma cidade de passagem. Então, ela tem história, ela tem poesia, ela tem arte. Depois, vamos nos dirigir, passeando pelas Sales, e a visita ao casarão. Por que esse casarão? Qual a história desse casarão? Tão diferente aquela arquitetura. Então, isso tudo é preciso ser mostrado às pessoas, para as pessoas sentirem mais afinidade, sentirem que estão em casa, porque quando nós conhecemos a história, nós nos sentimos mais próximos. E esse é um dos objetivos, é fazer com que as pessoas, os visitantes e os turistas, visitem feira, conheçam a história, ande pela Salles Barbosa, conheçam a história e se identifiquem em algum ponto daquela história. No outro momento, é a Escola Maria Quitéria, também como coreto da Praça Froz da Mota. Mais 30 minutos e mais 30 minutos caminhando com sentido à Praça Bernardino Bahia. A Praça Bernardino Bahia, que abrigou por muitos anos os lambilambes. Hoje, já não tem, infelizmente, não se precisa mais de ter lambilambe, porque as tecnologias avançaram. Mas é importante essa geração, que nunca viu falar em lambilambe, conheça a história e leve as pessoas, estimulem a pesquisar e a conhecer. Nós não podemos deixar morrer a história da nossa cidade. Nós precisamos, sim, através desse roteiro turístico, baseado na pesquisa de Cíntia e de outros pesquisadores, das ruas no entorno, como Benjamin Constant, da própria Senhor do Espaço, que foi uma criação em função de uma disputa legal entre Bernardino Bahia e o Intendente Hábito. Terminou ganhando de presente. Depois nós vamos almoçar onde? No Mercado de Arte Popular. Esse mercado que um dia foi de secos e molhados e hoje abriga um reduto de cultura e de arte. E tão próximo a ele, que é na lateral dele, está ali a Rua Salles Barbosa. Então, todas as pessoas que adentram ao mercado precisam conhecer a história de Salles Barbosa, tão jovem e deixou tão marcada sua passagem por Feira de Santana. Depois do almoço no mercado de arte, aí as pessoas ouvem mais um pouco sobre a história de Feira de Santana e a história da Salles Barbosa, sobre os boêmios, sobre esse boêmio da segunda geração, da terceira geração. Então, ouve e se identifica e já se sente mais à vontade ao visitar a Feira de Santana. E é passeando pela Salles Barbosa, pelo comércio feirense, né, que ali tinha a Padaria da Fé, que era uma padaria completa, o Café São Paulo, o prédio da EUTERP, o prédio do INSS. Quantas histórias tem nesse prédio e que as pessoas
No momento que começar a conhecer, vão ter mais interesse e vai estimular mais pesquisas. Então, fica a Dona Graça, reflexão. licença. Peço que a senhora conclua a sua fala, que seu tempo já esgotou. Tá certo, já estou concluindo. Então, Não. fica a pergunta: qual o potencial turístico do Centro Comercial de Feira de Santana? Quais olhares podem ser construídos sobre este caminhar? Como nós vamos mostrar aos visitantes e aos feirenses, às crianças, a história de Feira de Santana nesse recorte da Rua Salles Barbosa? Então, qual a importância desse roteiro início de tudo? Só se conta a história que Feira nasceu no Casarão Olhos d'Água, mas quanta coisa aconteceu na Salles Barbosa, que eu não vou repetir porque Cíntia já falou muita coisa, né? O Cassinho de Irajá, a juventude roubando os ossos, os crânios para beber água. Isso são histórias que precisam ser contadas, que precisam levar, que Feira de Santana não se desenvolveu apenas na troca de mercadoria nem no comércio de gado. Existe um romantismo que precisa ser conhecido e que leve a cidade a ser mais amorosa, tanto por quem nasce aqui como quem aqui vem, se sentir pertencente a essa cidade. Então, muito obrigado a todos. Esse roteiro vai ser muito importante. O potencial turístico é definido como os componentes naturais, históricos, culturais, sociais, demográficos, técnicos e econômicos, cientificamente reconhecidos, quantitativos e qualitativos, praticamente desenvolvidos e que conferem a possibilidade de capitalização do turista e oferecer certa formalidade ao turismo de Feira de Santana. Então, a dificuldade de ler aqui foi difícil, eu estou igual a Cíntia. Então, meus agradecimentos a todos, a Cíntia, a Felipe, né, a toda a mesa que está aí posta. Esperamos que em breve todos possamos juntos passear com os horários e memórias de Salles Barbosa, já tudo definido, conhecendo melhor o comércio feirense, sabendo que ele ali abriga, prestigiando as exposições do Museu ao Céu Aberto, que nós esperamos que seja realmente implantado, que isso é de uma riqueza imensurável para a Feira de Santana. Muito obrigada e boa noite a todos. Com certeza, Dona Graça. Muito obrigada pela explanação da senhora. É muito bonito. Eu adorei esse roteiro que vocês estão construindo. E ele é essencial para a gente poder passear, né, pela história e relembrar um pouco sobre Salles Barbosa. Agora eu quero chamar o Basílio para ele compor essa mesa e expor a sua fala. O Basílio, ele é diretor de difusão científica do Museu Parque do Saber de Valpicon. Ele é graduado em processamento de dados e doutorando da UFES em Ciências da Terra e do Meio Ambiente. E traz o tema A Importância dos Museus para a Cidade. Pode ficar à vontade, Basílio. Boa noite a todos e todas. Tá? Já fiz a minha audiodescrição, mas eu sou um homem calvo, né? De óculos, e tenho 54 anos, ainda vou fazer 54 anos. Enfim, estou com uma camisa azul e estou numa sala com uma janela às minhas costas e com as persianas. Então, nosso assunto é sobre a importância dos museus. Ela hoje poderia até ser falada de uma forma assim bem prática, né? A gente imagina que museu é importante, o turismo é importante, tudo é importante, mas muitas vezes a gente esquece
dos desdobramentos, das relações, e o Museu de Ciência, ele traz muito no qual o Museu Parque do Saber eu sou responsável, né, sou diretor de formação científica, ver exatamente essa relação com toda a cidade, né, e com as pessoas, né, que visitam os museus, né, e assim, necessitam de locais não só para se divertir, não só para se fazer um roteiro, mas para dinamizar toda uma cidade, né? Todos os setores, diversos setores da cidade, como a gente vai ver aí bem rapidamente. Fiz uma apresentação somente em tópicos, né? Mas exatamente para promover também um pouco esse tempo da discussão, dos debates, como a gente costuma ter nas mesas. Pode passar, por favor. Bom, se a gente fazer uma pergunta, né? Qual é a importância dos museus, né? Aí a gente pode ir até o Google, né? E o Google responde, né? Mas qual a experiência, o que na prática a gente pode trazer enquanto importância, e que aí não está no Google, né? Nesse aprendizado de estar na direção de um museu e de notar a relevância de se ter mais um museu na cidade, mais museus, não só o Museu a Céu Aberto, a proposta da Cinti, de Museu de Salles Barbosa, que traz, na verdade, não só a questão de um museu, não só a questão de um roteiro turístico, mas sim de toda uma valorização de um local, valorização da própria cidade, da história da cidade, ou seja, das nossas construções que nós realizamos todos os dias, né? O local que nós vivemos, né? Isso está ligado com tudo, é o complexo, de todas essas ligações que a gente vai tratar aí a seguinte. Pode passar. Pode passar. Bom, se a gente buscar números para respaldar alguma argumentação, né, ou estatísticas que justifiquem, a gente pode ter aí um ranking, né, de museus, grandes museus no mundo, e óbvio que um dos mais visitados no mundo é o Museu do Louvre, em Paris, que corresponde aí entre cerca de 10 milhões de pessoas ano, né, 9, 10 milhões de pessoas ano. Né. Esse número, por si só, não explica, se a gente fizer uma comparação, 3/4 desse público visitante, a estimativa de 2019 é de que a gente tem de estrangeiros, né? E óbvio que o visitante, o turista, vai, visita e dá uma dinamização em toda a cidade, né? Então, 3/4, isso corresponde ao quê? Cerca de 7 milhões e 500 mil, né? Visitantes em um museu. Quanto é que o Brasil, nesse mesmo período, recebeu em todo o país de visitantes? Aí a gente tem os números, né? Cerca de 6 milhões e 500 mil, né? Então, imagina-se que um museu, isso já não é da primeira vez, mas é repetidas vezes os noticiários, né? Quando fala de turismo, compara o Museu do Louvre, quanto é que aquele, especialmente o Brasil, já 2 ou 3 ou 4 vezes, acho que umas 4 vezes, eu já vi essa comparação. Quanto é que se tem de turistas, quem mais visita o Brasil são os argentinos e estrangeiros, no tocante a estrangeiros, e o quanto isso representa, né, para aquele país. Obviamente, são comparações meio que grosseiras, né? Mas ela para a gente ter uma certa dimensão de quanto isso pode vir a corresponder em termos de visitação, em termos de valorização daquele local. Tá? Pode passar. Então, a gente imagina que uma infraestrutura seja necessária, né, para que um museu funcione, seja um museu a céu aberto,
qualquer outro museu que traga o visitante, seja o visitante mesmo local, né? Então, a gente tem que ter um transporte bem, a gente tem que ter uma recepção boa, ter uma boa educação, pessoas que tratem bem as pessoas, né? Que estão interessadas naquela estrutura museológica, né? Então, tenha informação, tenha um roteiro, tenha uma boa alimentação que case com aquele momento, seja noturna, seja do horário do meio-dia, seja diurna, né? De uma maneira, um lanche rápido, mas uma infraestrutura de alimentação que lhe dê essa estrutura, né? Essa infraestrutura e dentro dos roteiros também, né? Que a professora Graça colocou, né? Então, a gente precisa de também ter uma assistência médica. Feira de Santana tem uma referência muito grande em termos de exames de saúde, né? Vários exames, as pessoas vêm até a cidade de Feira de Santana e retornam, né? Do entorno, cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas estão no entorno aí de 100 quilômetros da cidade de Feira de Santana, que vêm e podem retornar, faz o seu exame, faz uma tomografia, faz uma ressonância e retornam, né? Então, exames mais especializados. Então, essa parte de infraestrutura, de atendimento médico, né? Mas as pessoas necessitam, obviamente, segurança, né? Que façam a coisa contente, que não tenha uma criminalidade, uma zona de exclusão, ou que a pessoa possa visitar de uma forma que ela possa pegar uma máquina, possa fotografar e não seja subtraída, nem importunada, nem nada disso. Existe uma zona comercial, e isso Feira de Santana já contempla bem, e especialmente para o Museu a Céu Aberto, está meio que já faz parte do próprio roteiro, já próprias pessoas já se ligam com a própria história da cidade, com essa questão comercial, né? Então, tem outras ligações que podem ser feitas com outros museus, outros lugares para conhecer, o próprio Casarão Frois da Mota, né? Que também é restaurado, né? A própria prefeitura, que também é prédio restaurado, os outros casarões. E essa valorização que a Cíntia vem buscando, na verdade, ela não está só buscando um museu, né? Ela também está valorizando a cidade, ela está valorizando as coisas da cidade, o cidadão e toda uma história dessa cidade, né? Então, uma coisa muito mais complexa que a gente vem com toda essa vontade da Cíntia aí. Vamos lá, vamos para frente. Vamos terminar no próximo slide. Então, isso na parte de infraestrutura das necessidades. E no tocante à cultura, né? Por exemplo, aqui o Museu Parque Saber, que faz parte da Fundação Cultural de Tecnologia da Informação e Cultura Egberto Costa, né? Então, a gente tem um museu de arte, a gente tem o Museu Parque Saber, que tem um planetário que fala sobre ciência, né? Então, é uma visitação que pode ser muito linkada, né, com um passeio, né, a título somente de diversão, de passar o tempo, né, e de aprender um pouco mais sobre ciência, aprender um pouco sobre a cultura da cidade, né, e dar uma valorização do seu próprio momento, né, de cultura e de entender mais do outro, né? Então, isso é muito importante. E, novamente, 7 milhões e meio de pessoas visitam o Louvre. Mas por quê? Porque é o Louvre? Porque é famoso? Mas tem gente que não quer ir no Museu do Amanhã, né? Tem outras preferências, tem uma preferência para ir no Planetário de Nova York. Então, tem muitas preferências, mas a gente tem aquela valorização e que as outras pessoas buscam. E esses números, obviamente, parques de diversão, parques que são muito valorizados nessa questão de diversão, né? Ou seja, de passar simplesmente um bom momento, de você ter uma montanha russa, né? Então, esses momentos que as pessoas levam consigo, né? E que venha fazer parte da sua história, né? Então, as pessoas estão buscando, óbvio, que momentos bons e de ser fotografado com a estátua de Salles Barbosa, né?
do Monumento ao Salles Barbosa, e isso vai ser um momento importante, né? Na medida de que vai fazer parte da história da vida daquela pessoa que fotografou, colocou sua fotografia no Face ou no Instagram, ou seja, do roteiro da vida dele, vamos dizer, do roteiro, mas da linha de vida dele, né? Daquele momento que ele passou em Feira de Santana e que fotografou lá e que sabe um pouco da história, sabe das mãos enluvadas que fala-se no poema do Salles. Então, todo esse aprendizado é o legado que a gente deixa, né? Assim, a gente constrói na vida da pessoa essa importância dele vir até aqui a cidade e a gente dispor de uma infraestrutura, de uma condição que ele vá e volte e retorne. E o que é muito importante, assim, de dizer que isso é um grande termômetro, né? Quando a gente tem as pessoas retornando ao local. Pode passar. Então é isso. A gente conclui, né? Isso aqui é referência desse dado estatístico, né? E aí a gente termina a nossa apresentação. É um pouco da vivência que a gente tem aqui. O Museu Parque do Saber, ele recebe cerca de 20 mil pessoas em Feira de Santana ano, né? É óbvio que agora, por conta da pandemia, é uma realidade diferente, mas é um museu que recebe cerca de 180 ônibus, né? Ao longo do ano, de diversas excursões, de diversos lugares, e óbvio que porque a gente tem o quê? Um atrativo que vem atrás do planetário, né? Então, termino aqui minha apresentação e parabenizo aí as pessoas da mesa, agradeço mais uma vez aí o 18ª Semana de Letras, né? E poder propiciar esse momento aqui para todos. Muito obrigada, Basílio. Vou pedir para a Nath adicionar os demais participantes da nossa mesa. Obrigada, Basílio, por trazer essa abordagem da importância do museu para a cidade de Feira de Santana. A gente tem uma pergunta no chat para a professora Nancy, do X, e eu já vou projetar essa pergunta na tela. Depois dessa pergunta, para Nancy, a senhora já pode fazer as considerações finais para a gente encerrar, tá bom? Aí depois eu vou passando a palavra para os demais participantes. O X, ele pergunta, professora Nancy, como a senhora vê a relação entre a escultura e artes visuais, principalmente performance e vídeo atualmente? Bem, todas as linguagens artísticas são importantes e necessárias, né? A linguagem escultórica é uma linguagem tridimensional que retrata uma pessoa no tridimensional ou um objeto no tridimensional, então é uma linguagem. As artes visuais são artes, a escultura é um contexto da arte visual, porque a arte visual são todas as artes que são visuais, né? Então, a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, a performance, o vídeo. Então, antigamente, as artes plásticas, ela fechava as linguagens plásticas, quer dizer, as linguagens de materiais. Então, artes plásticas era se caracterizado com a pintura, a escultura, o desenho, a gravura e a fotografia, né? Tudo que é plástico, tudo que é matéria, tudo que você pega. E aí a arte contemporânea foi englobando os áudios, os vídeos. Então, não pode ser mais só artes plásticas, porque tem essa arte visual, né? Então, hoje, todos os cursos, o nosso curso que era artes plásticas antigamente, na Escola de Belas Artes, hoje transformamos ele e mudamos o título do curso para artes visuais, porque a gente não estava mais só ligado nas artes plásticas, né? Da matéria, no material da escultura, no material da pintura. A gente passou para a linguagem visual, que é o vídeo, o áudio, o filme, né? O cinema. Então, eu considero todas importantes e necessárias, né? Eu não tenho, assim, essa é mais importante, não. Agora, sim, eu me identifico muito com a linguagem escultórica. Desde quando eu entrei na Escola de Belas Artes, minha identificação foi trabalhar com a modelagem,
né, com a forma tridimensional. Então, aí depende do artista também, né, a sua identificação com a linguagem, com a técnica, mas todas são linguagens visuais e todas são importantes. Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Espero voltar, né, breve para inaugurar nosso museu a céu aberto, que vai ser uma honra. E agradecer, principalmente a Cíntia, né, que fez esse canal, que me convidou, me sinto muito honrada, me convidou para apresentar essa proposta. Agradeço a todos da mesa, né, foi um prazer estar com vocês. A Ellen, obrigadíssimo pela recepção. As meninas, né, as tradutoras, Shirley e Michele, não. Manu, Mas eu agradeço. Emanuele. Manuel, sim, Emanuel. Então, agradeço a todos vocês, é um prazer, e ao público, né, que nos ouviu nessa hora e meia de conversas importantes para a nossa cidade, que é a Feira de Santana, nossa princesa do sertão. Obrigada a todos. Pro. Muito obrigada. Agora eu quero fazer a pergunta que Felipe deixou para a Cíntia e para a Graça. Como ambas visualizam o ensinamento sobre a literatura ferense na sala de aula? Cíntia? Bem, é um caminhar, é uma luta, uma labuta, mas assim, antes de mais nada, faltou, justamente, gostei da pergunta de Felipe, muito bem pontuada isso, Felipe. Antes de mais nada, eu participei do webinário de fiscalização museológica, no qual foi indicado pela museóloga Gislaine Calumbi, e eu aprendi nessa construção do registro do museu e no plano museológico que o museu a céu aberto, o nosso museu a céu aberto Salles Barbosa, antes de qualquer coisa, ele tem função educativa. Então, isso precisa estar muito claro. Isso está muito claro ali na rua. É um caminhar, é uma construção. E é necessário esse caminhar pela literatura, como foi observado no Rio de Janeiro, como foi observado no Largo do Machado, em outras ruas que contemplam a literatura. Então, a criança se sente mais participando, um poeta tão próximo de nós, ali pulsando na rua, sabe, conhecendo a sua história de vida. Então, amanhã mesmo vai ter uma participação da professora Ana Valéria, que vai trazer um plano de aula voltado para a terceira geração romântica, e no qual também eu vou apresentar o livro de Salles Barbosa, que é o Cavatinas, publicado em 1885. Espero que estejam presentes na palestra amanhã, pela manhã. Antes de mais nada, e essa questão da construção com a escola, é necessário esse diálogo da escola e a rua, escola e museu. E isso precisa existir, isso precisa ser construído aqui em Feira de Santana, no caso, porque já existe essas discussões todas, museu e escola. Então, acho que está muito presente no Museu Casa do Sertão. O Museu Casa do Sertão vai atuar ali no Museu a céu aberto Salles Barbosa. O Cuca vai atuar ali na Salles Barbosa. O Museu do Parque do Saber vai atuar na Salles Barbosa. Então, o Museu do Rodão, o Museu do Mundo, todos vão passar pela via a céu aberto. Então, só tende a trazer mais riquezas para nós por meio de exposições itinerantes, por meio de apresentações, por meio de divulgações. Então, é chama. Rua é chama. Rua é local de atração, é polo de atração, tanto comercial como turística. E se não contemplarmos essa questão comercial também, não dá sentido a rua. Porque, antes de mais nada, essencialmente, ela é comercial. A essência de Feira de Santana é comercial. Então, esse museu também precisa dar sentido a essa história comercial. Com certeza, Pro. Dona Graça? Abrindo aqui o microfone. Bom, muito obrigada a todos por estar participando deste momento tão especial de renascimento e de colocação mesmo para o público a importância de conhecer a história da rua Salles Barbosa e de quem por ali passou. Os amigos de Salles Barbosa, que anonimamente estão, não é nem anônimo, friamente estão dando nome às ruas, mas que precisa dar vida
E o que a pesquisa de Cíntia fez foi dar vida à Rua Salles Barbosa, trazendo as experiências de Salles Barbosa, a sua vivência, que isso está no inconsciente coletivo, mas a partir do momento que é colocado, tanto por ela pela pesquisa, como colocado num roteiro que vai dialogando com essas pessoas, mostrando quem ali passou, isso cria uma energia positiva muito importante, um pertencimento e uma relação mais amorosa pela cidade. Então, o comprar apenas, né, chegar na rua, comprar, tratar apenas com fio metal, ele não consegue ter uma relação muito amorosa. Então, a importância da história, da cultura, dentro de um roteiro turístico, vai fazer, sim, as pessoas voltarem, sentir aquela emoção, valorizar a sua cidade e convidar outras pessoas para que venham visitar e caminhar pela Salles Barbosa e ver esses grupos de teatros que já estão se organizando para fazer peças. E essas peças vão atrair muitas pessoas, e nós vamos levar isso ao maior número possível de feirenses, visitantes e turistas. Então, eu não vejo a hora essa proposta de roteiro se transformar num produto turístico, porque hoje o único produto turístico que nós temos em Feira de Santana é o Museu Parque do Saber. Por quê? Nós temos vários atrativos, nós temos potencialidades, mas estruturado para receber, nós só temos o Parque do Saber. O Parque do Saber já é um produto turístico. Então, e que isso realmente venha a acontecer, transformar Salles Barbosa num produto turístico. O que é produto turístico é quando ele está completo e quando o turista e o visitante busca conhecer aquele local. Não é? Então, e ele chega, ele tem hora definida, ele tem tempo, ele está todo dimensionado. E qualquer momento que a pessoa queira passar por ali, você encontra alguém para informar. Então, isso sim, tem estrutura e vamos lutar. Vamos, junto com Cíntia, Basílio e os demais, para que a Rua Salles Barbosa realmente se transforme num produto turístico, que esse produto influencie na economia feirense de uma forma mais amorosa, mais cultural, e o comercial ele vai sempre existir. Pela estratégia da cidade, ela vai sempre estar no topo do turismo de negócios. Mas nós temos muitas possibilidades e que vamos inserir nesses roteiros o conhecimento da nossa cidade e levar para essas pessoas a sensação de pertencimento e de se identificar na história bem remota. Muito obrigada, Felipe, obrigada a todos vocês. Amanhã, às 15 horas, vai ter o encerramento lá no palco do Mercado de Arte Popular. Vai ser muito importante. É a academia saindo do seu conforto e vindo visitar o local onde é preciso mostrar para as pessoas e para que as pessoas se sintam mais próximas da academia. E isso vai desenvolver a cultura da cidade, e é muito importante. Muito obrigada. Com certeza. A Cíntia pode fazer suas considerações, logo após o Basílio ele também pode fazer suas considerações. A gente já encerrar que está ocorrendo outra mesa já. Então, participando do webinário de fiscalização museológica, eu pude observar que praticamente o plano já está bem encaminhado. Então, já estamos fazendo ações com o próprio museu, porque a rua, as pessoas têm um certo receio do que é o museu, mas a rua ela já se mostra como um museu.
Então, não há o que temer, os comerciantes não precisam entender que ali vai ser invadido. Não, nós vamos proteger aquele espaço, cuidar bem dele, potencializar ele, organizar. Então, o museu só tem a dignificar, valorizar até a questão comercial mesmo, como bem pontuou Basílio na sua maravilhosa apresentação. Eu gostei muito dela. Isso é um trabalho que dignifica realmente a construção do que é um museu e esse retorno que a sociedade tem, que a comunidade escolar tem, que é todo um conjunto, todos só têm a ganhar. Feira de Santana só tem a ganhar, em qualquer local do mundo tem a ganhar com as questões, trazendo a sua história. A história, ela dignifica o local. Então, ela bem a lembrança de Narradores de Javé, quem assistiu conhece. Não vamos deixar que as águas sufoquem a gente e deixe passar de sair destruindo tudo. Nós temos uma memória, uma história que precisa ser ressignificada, que precisamos caminhar por ela, que no caso é o Museu a céu aberto de Salles Barbosa. Então, é tudo. E amanhã assistam a Cavatinas, a proposta da apresentação do livro de Salles Barbosa. E a apresentação, como Graça também falou, do museu, pela manhã, a palestra, e à tarde, essa apresentação artística com a poesia de Salles Barbosa também. Vai acontecer um evento muito legal que vocês participem, vão para lá. Música. Oi? Com música também, né? Com música, com artistas, com poesia. Então, vamos chegar mais perto dessa história. Vamos chegar mais perto dessa história. Tá bom? Então, isso é tudo. Agradeço a Semana de Letras por ter dado essa oportunidade honrada, por estar fazendo parte dessa mesa aqui com a UFES, que tanto me dignifica, que eu construí essa caminhada foi graças à instituição que me deu possibilidade de caminhar com ela. Então, eu agradeço ao UFES, agradeço aos representantes e aos organizadores da Semana de Letras, agradeço a Felipe, agradeço a você, Ellen, a Michele, como é? Emanuele. Então, agradeço a Basílio, a Graça, a Ramos, a professora Nancy. Professora Nancy, muito obrigada, carinhosamente. Feira de Santana lhe adota. Com certeza. Hoje com essa sua proposta. Você vendeu a imagem de Salles Barbosa para o Ferenc? Eu creio que sim. Que essa proposta vendeu bem a imagem de Salles Barbosa. Basílio também vendeu a imagem comercial muito, muito legal, o que é o museu e esse retorno ao comércio. Então, a gente precisa disso, de que pessoas mais se aproximem dessa proposta. Eu tenho uma pergunta para a professora Nancy. Oi? Professora Nancy, a gente pode fazer uma campanha para esse metal? No caso, a senhora está imaginando de fazer a fibra, proposta, né? A proposta que eu apresentei foi de resina poliéster com fibra de vidro. Tá. Mas o forte mesmo dos monumentos é o bronze, né? Que é o material eterno, né? Tá bom. É o material nobre. Enfim. É nobre, mas tem esse custo do problema dos roubos, né? Que a gente já... Mas, claro, e o outro é bem mais acessível também, né? Vamos ver o que... Em Salvador já tem bastante de resina com fibra de vidro, porque a prefeitura cansou de pôr e repor o bronze. Lamentável isso. Vamos ver o que é comercial para uma feira comercial, o que se torna comercial nessa mesa, nesse chão. E que mais pessoas se aproximem desse projeto, que só engrandece. Quanto mais participação das universidades, da faculdade, das escolas também, parceiras. A escola vai ser a principal parceira nessas idas e vindas. E a comunidade escolar só tem a ganhar, ensino público, ensino particular, empresas privadas, só tem a contribuir com isso. Então, que todos se aproximem desse espaço.
Com certeza, e a Escola de Belas Artes pode também estar nessa parceria, né? Não é só eu como professora, Muito mas bom. a escola. Vamos trazer suas esculturas para fazer uma exposição. Que tal? Desde já convidando para fazer uma exposição na Rua Salles Barbosa. Assim como esculturas, pinturas, As performance. Maravilha, muito Na convite. praça, né? A UFBA presente ali naquele corredor, Com certeza, Muito pode bom, contar. muito bom. atraindo olhares à Rua do Meio, atraindo olhares à Rua do Meio. É. Muito bom. Fábio. Fechamos com ótimo. chave de ouro. Professor Basílio, Vamos pode fazer vender uma considerações. imagem e agora nós estamos, entendeu? Nossa, ganhamos, ganhou. No Feira de Santana só ganha. Só Gente. ganha. Bom, uma excelente noite a todos e todas. excelente. O que a gente não está vendo aí, mas que está presente aí o Felipe, né? E Camões, né? Bem, todos e todas presentes e que a gente está vendo e não está vendo. E obrigado aí pela oportunidade. E a gente está aqui no Parque do Saber, exatamente valorizando esses momentos das pessoas aqui em Feira de Santana. Excelente noite a todos. Muito E obrigada, Graça, vamos gente. caminhar, sim, passear com o Salles Barbosa. Nós vamos passear com o Salles Barbosa. Ellen vem junto também. Vou, com certeza. Michele também. Eu não sei se estou errando o nome. Michele também pode vir fazendo sinais e tal. Estou atrás. Nossa, vai ser Shirley muito. e Essa Emanuele. caminhada é válida. Que a UFS Sim, caminhe também. Que letras caminhem com a gente nesse corredor. Muito obrigada a todos. Desde já. Boa noite a todos. Tchau, Muito gente. obrigada, Obrigada. gente, por terem aceito esse convite. Foi imenso prazer estar com vocês aqui, vocês terem aceitado esse convite, estarem dispostos a falar um pouco sobre Salles Barbosa. Quero agradecer a todo mundo, toda a comissão que está à frente deste evento muito bonito. Agradecer às nossas intérpretes. Continuem ligados com a gente, tá bom? Já está acontecendo a mesa Formação Leitora. Tudo começa na infância. Está tendo a participação das escritoras Carla de Jesus, Almira Reine, Rita Duque, e está sendo mediada pela querida Lucineide Teixeira. O link está no chat, tá bom? Vamos lá? Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Até a próxima.